Que a paz de Jesus esteja com todos. Falaremos hoje sobre os trabalhadores da última hora. Como todo estudioso do Espiritismo sabe, o título do presente artigo é o título dado por Allan Kardec ao capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O que poucos talvez tenham notado é que esse é o único capítulo do livro que não possui comentários de Kardec. A transcrição da passagem evangélica, a intrigante parábola dos trabalhadores da última hora, seguem-se imediatamente às instruções dos Espíritos em número de 4. Isso, porém, não passa de detalhe curioso, já que os textos de Kardec e os dos Espíritos expressam um pensamento uno, não sendo raro que os primeiros superem os segundos em alcance, clareza e precisão. O que mais importa são os ensinamentos contidos nesse capítulo. Iremos, por economia de espaço, restringir a nossa análise à parábola e ao primeiro texto escolhido por Kardec para comentá-la, de autoria de Constantino, espírito protetor, recebida em Bordeaux em 1863. Para a comodidade do leitor, transcreveremos agora todo o texto da parábola citada por Kardec. Pretextemos a desejar que se trata de uma das muitas ocasiões em que Jesus procura ensinar algo sobre Deus e as leis divinas, o reino dos céus, por meio de uma comparação com uma história envolvendo coisas e situações ordinárias. Eis a parábola escrita em Mateus 20, de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, tendo convencionado que aos trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhe: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª, à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: Que ninguém nos assalariou. E ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, porque cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, que só à hora 1/10 haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados no primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá o mesmo tanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Das parábolas evangélicas, algumas são de compreensão relativamente fácil, como a do bom samaritano ou a do semeador, que o próprio Jesus explicou aos discípulos. Outras, porém, trazem dificuldades interpretativas consideráveis, exigindo mais meditação e maior familiaridade com o conjunto da doutrina cristã, para que um sentido razoável seja alcançado. Dissemos um sentido,
porque a riqueza alegórica dessas histórias contadas pelo mestre, em geral, deixa aberta a possibilidade de diversas interpretações. A parábola dos trabalhadores da última hora seguramente pertence à classe das parábolas difíceis, já que compara o reino dos céus, onde tudo é justiça, com uma situação aparentemente injusta, a remuneração igual a horas de trabalho desiguais. Não obstante essa dificuldade central, a parábola contém, felizmente, alguns pontos mais ou menos claros, com os quais devemos principiar nossos interpretativos. Trata-se de várias pontes que ligam os elementos da história com o do reino dos céus. O pai de família é o Deus. A vinha é o universo. Os trabalhadores são os seres humanos. O trabalho da vinha, o trabalho do bem. Será isso que os espíritos escreveram ou deram a entender? Examinaremos aqui apenas o que diz Constantino, a mensagem de Heine, parte de uma perspectiva diferente e requeriria outro artigo. Eis o parágrafo. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos, no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. A leitura atenta desse trecho não parece corroborar a referida interpretação. Primeiro, a frase inicial qualifica os espíritas, bons espíritas. O adjetivo bons, em geral, passa despercebido. Logo, a frase diz respeito aos espíritas em geral, mas aos bons espíritas. E todos conhecemos uma impressionante lista de qualidades dos bons espíritos, que Kardec registrou no capítulo 17 do Evangelho. Além disso, a frase que não tem o artigo definido, os, antes de os obreiros da última hora, como normalmente se diz, a inclusão do artigo emprestaria ao pensamento um ar de sectarismo e orgulho incompatível com a índole da doutrina espírita. Os bons espíritas não são os obreiros da última hora, como a implícita exclusão dos outros homens, mas simplesmente obreiros da última hora. Eles são aqueles que passaram numa hora relativamente recente na história da humanidade a trabalhar, ao lado de tantos outros na vinha do Senhor. E mais, nem menos, entendida corretamente a comparação de Constantino, serviria de fundamento a qualquer sentimento ufanista no meio espírita. Afinal, os trabalhadores da última hora, que não tiveram nenhum mérito relativamente aos da primeira hora, simplesmente são aqueles para quem, por uma razão ou por outra, a tarefa chegou um pouco mais tarde. Prosseguindo, o espírito modifica um pouco a alegoria ao salientar que, mesmo estes em geral, ignoram durante séculos os apelos do Senhor para o trabalho da vinha. A rigor, então, os bons espíritas não deveriam se orgulhar nem mesmo de terem sempre estado aguardando ansiosamente o chamado para a obra divina. Esta via de regra, na ocasião geral da humanidade terrena, de espíritos que fizeram mau uso de seu livre-arbítrio em passado próximo ou distante. No entanto, o que os caracteriza, sem a exclusão de outros, repetimos, é que agora já superaram aquele período de hospitalização e a repreenderam
reaprenderam a trabalhar do bem. Este é seu maior salário, a bênção de já poderem trabalhar na construção de sua felicidade, mediante o amor ativo do próximo e a si mesmo. Que dizer agora dos espíritas que ainda não podem ser ditos bons? Esses são os que, não obstante terem as luzes dos princípios espíritas ao seu alcance, ainda resistem indolentemente a trabalhar, ou a trabalhar tanto quanto sua condição permitiria, ou aqueles que, em condição mais lastimável ainda, que ainda se cevam nas ignominias morais, sem envidar esforços para emendar-se. É claro que essa classificação não é nítida, ou seja, não há apenas dois grupos de espíritas, há uma gradação contínua, começando naqueles francamente retardatários e terminando nos que já entendem e vivenciam plenamente as diretrizes divinas para os homens. Caberá a nós determinar pelo exame isento de nossos pensamentos e atos nesta posição, nessa escala, e incessantemente procurar galgar posições cada vez mais avançadas pela reparação de nossos erros e pela superação de vícios e conquista de virtudes. Os últimos serão os primeiros. O valor dos nossos feitos não está nas proporções desses feitos. Deus não olha para o volume, nem para a quantidade, mas para a qualidade. Ele não quer o muito, quer o certo e o bom. Quer o melhor? É preferível o pouco certo e bom ao muito regular. Nossas obras devem ser feitas com alegria e singeleza de coração, sem tédio, nem cansaço, sem intenção reservada. É um erro nos desgastarmos numa luta febril e penosa, com o propósito de nos tornarmos mais merecedores aos olhos de Deus. Misericórdia quero, e não sacrifícios. A vida, mesmo considerada só no aspecto terreno, é um dom precioso e como tal deve ser vivida. Destruir-lhe o encanto natural, reduzi-la a uma série de atos forçados, transformá-la num fardo que se arrasta penosamente, não é virtude, é delito. Os reclusos em clausura, furtando-se ao convívio social, incompatibilizam-se com a natureza e suas manifestações. Estão longe de se aproximarem do céu, como pretendem. Distanciam-se dele, porque todos os seus atos são egoístas. O reino dos céus é daqueles que se tornam como crianças, diz o Mestre, onde há simplicidade e a inocência faz parte. A verdadeira virtude é aquela que a si mesma se ignora. Os humildes jamais se julgam seres privilegiados. Bem-aventurados os simples de espíritos, porque deles é o reino dos céus, reza o Sermão da Montanha. Bem-aventurados aqueles que fazem o certo e o bem e não se lembram de quem o fizeram. A recompensa é sempre grande para os que nelas não pensam, e é sempre mesquinha para os que têm como móvel dos seus atos. Agir por amor sem aflições, sem ânimo excitado, fluindo desse amor um doce e suave prazer. É o ideal da vida. Os que assim procedem são felizes. Nunca se queixam das ingratidões nem de cansaço. O tédio e o mau humor jamais os atingirão. Vivem com a alegria de viver. Não se esgotam nem se consomem. Suas energias, tanto físicas como espirituais, são sempre renovadas, mantendo o equilíbrio geral. Ao ser humano, não compete fazer ajustes com Deus. Cumpre amá-lo e obedecê-lo. Aqueles que prometem fazer isto ou aquilo, sob a condição de receber algo em troca, desconhecem por completo o caráter da divindade. Insensatos que pretendem estabelecer a paga. Deixais que Deus nos dê o que bem entender, pois será sempre mais e melhor do que aquilo que pretendemos. Deus conhece os nossos méritos,
Ninguém é bom juiz em causa própria. Trabalhemos com simplicidade, com alegria. Deus nos dará o que for justo. Não precisamos correr com a intenção de ganhar dianteira, porque muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos. É o que nos ensina Jesus através da parábola da última hora do Evangelho. Na época em que Jesus pregou a sua doutrina, o orgulho dos que formavam as camadas superiores dos judeus erguia uma alta barreira entre estes e todos os que eram submetidos às leis de Moisés. Eles se consideravam privilegiados, sendo os únicos merecedores da graça do Pai Eterno, por terem nascido judeus e não gentios ou pagãos. E Jesus, nos seus ensinamentos, procurava animar os esforços de uns e abater estes em outros. Procurava encher de esperanças aos pecadores que se arrependiam. Foi objetivando este resultado que Jesus disse: assim os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, pois que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O Divino Mestre poderia ter explicado pela reencarnação as diferenças do número de horas de trabalho dos obreiros e a igualdade de salários das recompensas. Mostraria então que os trabalhadores da primeira hora, os que foram em primeiro lugar assalariados, se conservaram estacionários em muitas existências, ao passo que os da última hora trabalham com zelo e atividade pelo seu adiantamento. Assim, no fim do dia, chamados uns e outros a receber o salário, as recompensas pelo trabalho feito, isto é, pela soma do progresso realizado, os pagamentos tiveram que ser iguais, porquanto, tendo todos produzido a mesma soma de trabalho, todos tinham direito ao mesmo salário, à mesma recompensa. Mas naquela época Jesus não podia dar essa explicação única e verdadeira. Então, a soma do trabalho de cada um ficou na obscuridade. Jesus, deste modo, mostrou aos judeus que a questão não é de cultos, nem de nacionalidades, e sim de trabalho para adquirir merecimento. E cuidou de encorajar os que tardiamente adquiriram conhecimento do Evangelho. Não temessem o direito da recompensa, igual aos trabalhadores da primeira hora. Trabalhadores que somos da última hora, não devemos hesitar em compreender a tarefa a que nos convida o Senhor, certos de que Ele não irá considerar o tempo gasto em desempenhá-la, e sim o zelo, a boa vontade de que demos provas. Os primeiros que foram chamados ao conhecimento da verdadeira lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, pregada por Jesus, serão os últimos a chegar em vez de seguirem a linha reta e veredarem por atalhos tortuosos. Os que começaram por último e caminharem sempre esforçadamente para a frente, chegarão ao fim. Serão os primeiros a chegar e serão escolhidos em primeiro lugar, ainda que sejam os últimos na ordem da criação. Porém, como o número de retardatários costuma ser maior do que os diligentes, resulta que muitos serão os chamados e poucos escolhidos. Há operários zelosos de boa vontade que se devotam de corpo físico e espírito às tarefas que lhes são confiadas. Produzem mais e melhor em menos tempo que o comum, assim como há mercenários que não têm amor ao trabalho, que estão de olhos pregados no relógio, ansiosos que passe o dia. Evidentemente, sua produção é menor que a do primeiro. O mérito de cada obreiro não está nas horas de serviço, mas na produção, que interessa o dono do negócio. Para dar o mesmo rendimento, um precisa de 12 horas, outro de 9, outro de 6. Apesar das variadas horas de trabalho, a remuneração igual é de inteira justiça, transportando-se esta parábola para o campo da espiritualidade. O ensino não se perde, pelo contrário, destaca-se ainda mais. O pai da família é Deus. A vinha somos nós. A humanidade, o trabalho, é a aquisição de virtudes que devem enobrecer os espíritos.
Para realizar a grande mudança espiritual, uns precisam de menos tempo, outros de mais, para cumprir os seus deveres. No entanto, o prêmio é um só, a alegria espiritual da evolução alcançada. Esta parábola, que é ensinamento do Mestre, constitui muita esperança para todos, porque Jesus mostra que qualquer tempo é oportuno para acordar do aperfeiçoamento espiritual, tanto nos encontrando no início da nossa existência, como já beirando a velhice, desde que aceitemos com boa vontade o convite para o trabalho. Para fazermos jus ao salário divino, nós estamos aqui na Terra porque fizemos um compromisso, o de aprender mais, evoluir para o nosso próprio bem. No entanto, usamos o empréstimo do Pai Celestial exclusivamente para nós mesmos, esquecendo de cooperar com os companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não é direito de um só espírito, e sim da reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos, trabalhadores da última hora. Nós, espíritas, já vivemos assim. Ou será que ainda teimamos em não viver assim? Agora, os tempos são outros e a responsabilidade surge maior. O Espiritismo rasga nas mentes acanhadas e entorpecidas ideais superiores, nos impele para a frente, rumo à perfeição, e para a humanidade construir o seu futuro nos conclama trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus. Honremos a nossa origem divina, criando o certo e o bem, como a chuva de bênçãos ao longo de nossa jornada. Precisamos ser vencedores da rotina escravizante, porque em cada um dia renasce a luz de uma nova vida. Como um desencarne, morrem somente as ilusões. O espírito deve ser conhecido pelas suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver e ser mais do que o pó. Que todos fiquem na paz de Jesus. Obrigado.